Empresário viúvo reencontra amor de infância enquanto procura cura para a filha em clínica. Lucas olhou pela janela do carro, as lágrimas misturando-se com a chuva que deslizava pelo vidro. O GPS mostrava um caminho serpenteante, levando a uma pequena cidade do interior, longe do burburinho de São Paulo. Sua filha, Ana, de apenas 8 anos, estava doente. O diagnóstico? Uma doença rara que não dava trégua. Ele sentia um aperto no peito, um nó na garganta. A luta por sua vida o consumia, e ele estava disposto a tudo, até a ir a uma clínica com fama de milagres. Quando chegou, o lugar parecia saído de um filme, cercado por árvores altas e um aroma doce de flores. A clínica, uma casa antiga reformada, exalava paz, mas havia algo também inquietante no ar, um mistério pairando como uma névoa, apenas. A presença dos outros pais, todos com expressões de preocupação e esperança, trazia um pingo de realidade àquela atmosfera quase mágica. Na recepção, uma voz familiar fez seu coração parar. Lucas! Ele virou-se, e lá estava Isabela, seu amor de infância. Os olhos dela brilhavam, refletindo um passado que ele pensava ter deixado para trás. Ela havia crescido, tornando-se uma terapeuta cheia de vida, mas o sorriso suave ainda lhe era familiar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sem saber se estava mais surpreso ou feliz. "Trabalho aqui, ajudando as crianças e os pais", disse ela, olhando para Ana, que estava ansiosa ao seu lado, segurando um ursinho. Isabela se aproximou. Os gestos dela eram gentis, como se tentasse acalmar uma tempestade dentro de Lucas. O toque dela fez uma onda de sensações percorrer seu corpo. Eles trocaram. Algumas palavras rápidas, mas cada uma carregava um peso emocional que ele não esperava. Logo, porém, uma sombra interrompeu o momento. Rodrigo, um dos outros pais, olhou para Lucas com um olhar repleto de ciúmes. Ele estava ali por sua filha também, mas claramente via Lucas como uma ameaça. Os olhares em volta pareceram segui-los, como se a tensão crescesse na sala, cada murmúrio amplificando a inquietação. Ainda assim, era impossível ignorar a conexão que ressurgia entre Lucas e Isabela. Eles lembraram dos verões da infância, das janelas abertas nas noites quentes, risadas e promessas. Mas havia um segredo que Isabela mantinha. Algo que, se revelado, poderia desmoronar toda a esperança que Lucas tinha de reconstruir sua vida ao lado dela, ao mesmo tempo que lutava por Ana. Entre uma terapia e outra, Lucas notou a forma como Isabela hesitava. Ao falar da nova técnica da clínica, algo não parecia certo, uma peça faltando nesse quebra-cabeça que ele tanto queria montar. Was it a feeling of hope? Ou apenas mais uma camada de incerteza? Cada conversa, cada olhar, aprofundava mais a conexão deles, mas também trazia à tona medos que Lucas não sabia que ainda existiam. Ele precisava tomar uma decisão, mas qual caminho seguiria? O silêncio do ambiente engrossava a expectativa. E Lucas percebia que estava mais perdido do que nunca. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. O mundo ao redor desapareceria enquanto ele e Isabela trocavam olhares cheios de lembranças. Ele queria perguntar como a vida dela estava, o que tinha feito desde a infância, mas sua mente estava simplesmente sem palavras. E então, a atmosfera relaxante da clínica foi partida por um grito agudo. Ana! Ele virou-se abruptamente. A filha havia escorregado para o chão, seu rosto tomado por um desenho de dor. O ursinho de pelúcia que segurava caiu, como se tentasse escapar da tensão do momento. Lucas viu o rosto de Isabela se contorcer em preocupação. E isso fez seu coração acelerar ainda mais. Ele correu até Ana. Suas mãos tremiam. Meu amor, o que aconteceu? Ele agachou para o lado dela, o mundo à sua volta desparecendo como uma névoa. Ana apertou o peito e já não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Lucas sentiu uma onda de desespero. Me ajuda, por favor, gritou, lançando um olhar desesperado para Isabela. Isabela se aproximou, sua voz sempre suave. Tem que respirar fundo, Ana. Vamos lá. Mas então, enquanto tentava acalmar a menina, a expressão de Isabela mudou. O rosto dela ficou pálido. Eu preciso verificar algo. Ela balbuciou. Suas mãos tremiam. Lucas sentiu um nó no estômago. Algo estava errado. Muito errado. Isabela saiu apressada. E aquela sala que tinha inicialmente parecida tão acolhedora, agora parecia um labirinto de incertezas. Rodrigo, o pai que observava de longe, se aproximou. O olhar de desprezo em seu rosto ainda estava lá. Você não deveria estar aqui. Isso é tudo culpa sua, murmurou. Lucas se virou, tentando ignorar o comentário dele. Precisava estar focado em Ana. Mas algo o atingiu. A ferida aberta do passado, a dor da perda, a fragilidade da vida. Ele não tinha como saber como resolver tudo isso. Quando a porta se abriu estrondosamente e Isabela retornou, seu rosto carregando uma expressão de pavor. O que houve? Lucas perguntou, a voz saindo mais rouca do que ele planejava. Isabela respirou fundo. Eu não sei como te contar. Suas palavras pareciam aprisionadas. Mas seu diagnóstico, ele não era o que pensávamos. Ana, ela não está apenas doente. O ar parecia esquentar, cada palavra gerando uma pressão crescente. O silêncio se instalou como um grito ensurdecedor. Fala logo! Lucas quase gritou. O olhar dela se manteve firme no dele, e ele viu a dor refletida em seus olhos. Ela não é sua filha biologicamente. Essas palavras soaram cortantes, como uma faca. O chão sob os pés de Lucas sumiu. Ele sentiu o universo girar ao seu redor. Seu ex-esposa, ela me pediu ajuda. Dizia que Ana era fruto de outra relação. Ele não podia acreditar. Matérias do seu passado surgiam como sombras, e tudo o que construíra desmoronava. Ao mesmo tempo, a expressão de Rodrigo se iluminou. Eu sabia que havia algo errado com você, ele murmura, um sorriso travesso em seu rosto. Aquela sensação de incômodo se transformou em um ataque à sua integridade. Lucas olhou para Ana.
que agora estava sendo levada por uma enfermeira. Ana, sua mente, estava em frangalhos. O que deveria ser um momento de esperança, agora estava envolvido em um véu de traição e desconfiança. Ele sentiu que o sangue pulsava nas têmporas. O que mais ele não sabia. E foi nesse turbilhão emocional que a certeza não veio. O peso da verdade se abatia sobre ele, opressivo como uma nuvem de tempestade. Ele mal conseguiu processar tudo. A conexão com Isabela, que parecia tão promissora, agora estava infestada de dúvidas. Você precisa ir atrás da verdade, Isabela sussurrou, mais preocupada do que nunca. Lucas a olhou, as lágrimas tomando conta de sua visão. O que eu faço agora? Como posso consertar isso? Mas as respostas não estavam ao seu alcance. O caos estava se instalando, e ele sentiu que conhecia a única constante em sua vida: o amor pela filha. Mas, ao mesmo tempo, a incerteza do que aquela verdade significava para o futuro dele e de Ana era insuportável. Ele precisava saber, mas como iria fazer isso sem se perder? Lucas estava em um labirinto de confusão, olhando para Isabela, tentando entender o que acabara de ouvir. A verdade caía sobre ele como um manto pesado. Ela não é sua filha biologicamente. As palavras ecoavam em sua mente, pesadas e cruéis. O que isso significava? Como ela poderia ter escondido isso? Isabela estava visivelmente abalada, e Lucas precisava de respostas, mas uma bolha de tensão se formava no ar. Rodrigo, o pai ciumento, estava esperando por um momento como aquele. O sorriso nos lábios dele era um veneno. Agora você sabe a verdade, Lucas. Sua vida está arruinada, assim como a de sua filha. Cala a boca! Lucas gritou, a dor fazendo sua voz soar terrivelmente baixa, mas cheia de raiva. Ele se virou para Isabela, a confusão estampada em seu rosto. Como você pode deixar isso acontecer? Ela hesitou, a mão dela se movendo para buscar a dele, mas Lucas recuou. Não quero mais suas respostas. Não depois disso. Ele viu os olhos de Ana se apagando ao fundo, levada pela enfermeira. A verdade e a dor estavam se entrelaçando, desfiando suas certezas. Mas em um estalo, o ambiente calmo e quase mágico da clínica se perdeu. Um grito atravessou o ar e todas as cabeças se viraram. Ana! A voz da enfermeira soou frenética. Todos correram em direção ao som. Foi como um filme ruim. Lucas seguiu, o coração na boca. O que estava acontecendo? Ele viu Ana deitada, com a enfermeira em cima dela, pálida como se algo a tivesse atingido. Um lampejo de entendimento. Algo estava muito errado. Isabela se moveu rapidamente, sua presença agora como uma sombra protetora. "O que aconteceu?" gritou ela, ao se ajoelhar ao lado da menina. O desespero era palpável, e Lucas sentiu que o chão sob seus pés desmoronava novamente. Então veio a reviravolta. Enquanto todos se apressavam, um homem desconhecido surgiu do fundo do corredor, com um olhar que hipnotizava. Ele tinha a mesma expressão angustiada que Lucas, mas havia uma intensidade em seu olhar. "Ana!" Ele gritou novamente, e instantaneamente o ambiente ficou em silêncio. Era o pai biológico de Ana. Lucas ficou paralisado.
Quem é você? A voz dele saiu como um sussurro involuntário. O homem aproximou-se, e a expressão dele alternava entre fúria e desespero. Meu nome é Rafael, ele disse, cada palavra mais pesada que há. Anterior. Ana é a minha filha também. As palavras caíam como gotas de chuva em uma tempestade. O que estava acontecendo? Lucas olhou para Isabela. Ela estava em choque, mas os olhos dela brilhavam com uma confusão que ele não conseguia decifrar. Todo o passado parecia desmoronar em torno dele, como uma casa antiga caindo aos pedaços. Rafael avançou, com olhos cheios de dor e raiva. A verdade precisa vir à tona. Sua esposa, ela escondeu tudo. Ana não é apenas uma menina doente. Ela é uma chave que pode abrir portas para algo muito maior. A tensão no ar parecia vibrar, e as palavras de Rafael ecoavam nas paredes da clínica. Lucas se virou, buscando apoio em Isabela, mas ela estava tão atordoada quanto ele. O olhar dela se alternava entre os dois homens, e Lucas sentiu uma onda de insegurança. Como ele poderia lidar com isso? A vida dele tinha se transformado em um caos absoluto. Em meio àquele turbilhão, o desespero começou a se misturar com uma nova sensação, algo saudável, uma necessidade de descobrir a verdade. Por que você está aqui? Ele perguntou a Rafael, a voz firmemente aperta entre sentimentos contraditórios. Rafael respirou pesadamente, quase como se ponderasse suas palavras. Porque a vida da Ana depende disso. Precisamos trabalhar juntos. E você tem que saber a verdade completa. Há mais do que você imagina. A sala estava pesada com o peso da revelação, e Lucas se sentia em um precipício. Ele queria entender, mas a pressão crescia. O que mais eu não sei? Mas Rafael não respondeu, apenas olhou para Ana, que ainda estava no chão. O relógio na parede parecia parado, o eco do passado e do presente se chamando. E enquanto a vida da filha estava em jogo, Lucas percebeu que qualquer resposta poderia mudar tudo de uma vez. Ele queria saber, mas estava com medo. E a verdade estava mais perto de alcançá-lo do que ele poderia prever. No entanto, o que seriam essas portas que Rafael mencionou? O que mais estava escondido? O futuro que parecia certo havia se transformado em um labirinto de incerteza. E ele não tinha ideia de como sair. Lucas estava em um labirinto de confusão, olhando para Isabela, tentando entender o que acabara de ouvir. A verdade caía sobre ele como um manto pesado. Ela não é sua filha biologicamente. As palavras ecoavam em sua mente, pesadas e cruéis. O que isso significava? Como ela poderia ter escondido isso? Isabela estava visivelmente abalada, e Lucas precisava ter respostas, mas uma bolha de tensão se formava no ar. Rodrigo, o pai ciumento, estava esperando por um momento como aquele. O sorriso nos lábios dele era um veneno. Agora você sabe a verdade, Lucas. Sua vida está arruinada, assim como a de sua filha. Cala a boca! Lucas gritou, a dor fazendo sua voz soar terrivelmente baixa, mas cheia de raiva. Ele se virou para Isabela, a confusão estampada em seu rosto. Como você pode deixar isso acontecer? Ela hesitou, a mão dela se movendo para buscar a dele, mas Lucas recuou. Não quero mais suas respostas.
Não depois disso. Ele viu os olhos de Ana se apagando ao fundo, levada pela enfermeira. A verdade e a dor estavam se entrelaçando, desfiando suas certezas. Mas em um estalo, o ambiente calmo e quase mágico da clínica se perdeu. Um grito atravessou o ar e todas as cabeças se viraram. Ana! A voz da enfermeira soou frenética. Todos correram em direção ao som. Foi como um filme ruim. Lucas seguiu, o coração na boca. O que estava acontecendo? Ele viu Ana deitada, com a enfermeira em cima dela, pálida, como se algo a tivesse atingido. Um lampejo de entendimento. Algo estava muito errado. Isabela se moveu rapidamente, sua presença agora como uma sombra protetora. "O que aconteceu?" gritou ela, ao se ajoelhar ao lado da menina. O desespero era palpável, e Lucas sentiu que o chão sob seus pés desmoronava novamente. Então veio a reviravolta. Enquanto todos se apressavam, um homem desconhecido surgiu do fundo do corredor, com um olhar que hipnotizava. Ele tinha a mesma expressão angustiada que Lucas, mas havia uma intensidade em seu olhar. "Ana!" Ele gritou novamente, e instantaneamente o ambiente ficou em silêncio. Era o pai biológico de Ana. Lucas ficou paralisado. "Quem é você?" A voz dele saiu como um sussurro involuntário. O homem aproximou-se, e a expressão dele alternava entre fúria e desespero. "Meu nome é Rafael", ele disse, cada palavra mais pesada que a anterior. "Ana é a minha filha também." As palavras caíam como gotas de chuva em uma tempestade. O que estava acontecendo? Lucas olhou para Isabela. Ela estava em choque, mas os olhos dela brilhavam com uma confusão que ele não conseguia decifrar. Todo o passado parecia desmoronar em torno dele, como uma casa antiga caindo aos pedaços. Rafael avançou, com olhos cheios de dor e raiva. A verdade precisa vir à tona. Sua esposa, ela escondeu tudo. Ana não é apenas uma menina doente. Ela é uma chave que pode abrir portas para algo muito maior. A tensão no ar parecia vibrar, e as palavras de Rafael ecoavam nas paredes da clínica. Lucas se virou, buscando apoio em Isabela, mas ela estava tão atordoada quanto ele. O olhar dela se alternava entre os dois homens, e Lucas sentiu uma onda de insegurança. Como ele poderia lidar com isso? A vida dele tinha se transformado em um caos absoluto. Em meio àquele turbilhão, o desespero começou a se misturar com uma nova sensação, algo saudável, uma necessidade de descobrir a verdade. "Por que você está aqui?" ele perguntou a Rafael, a voz firmemente apertada entre sentimentos contraditórios. Rafael respirou pesadamente, quase como se ponderasse suas palavras. "Porque a vida da Ana depende disso. Precisamos trabalhar juntos, e você tem que saber a verdade completa. Há mais do que você imagina." A sala estava pesada com o peso da revelação, e Lucas se sentia em um precipício. Ele queria entender, mas a pressão crescia. "O que mais eu não sei?" Mas Rafael não respondeu, apenas olhou para Ana, que ainda estava no chão. Neste momento, uma enfermeira apareceu correndo. "Precisamos de um médico, rápido!" O tom dela era urgente, e todos ao redor sentiram o frio na espinha. Lucas viu Isabela pálida, as mãos tremendo.
A criança estava em perigo e a verdade parecia secundária. Mas quando o médico finalmente chegou, seu olhar era frio e calculista. Ele fitou todos com intensidade. Precisamos agir agora. O que aconteceu aqui? Sua voz era autoritária e já se preparava para intervir. Ele se aproximou de Ana, avaliando rapidamente a situação. Lucas sabia que ele estava perdendo tempo e a incerteza quanto à saúde da filha tomou conta dele. Mas de repente, Rafael fez um movimento desesperado, puxando algo do bolso. Ela precisa disso. É a única chance que temos. Todos olharam. O ambiente ficou pesado, o silêncio ensurdecedor. O que Rafael estava escondendo? Em um ato que ninguém esperava, ele lançou uma pequena garrafa para o médico. Apenas isso pode salvá-la. O médico hesitou. A tensão crescia no ar. O que tinha dentro daquela garrafa? Todos ali estavam em um abismo de medo e esperança. E Lucas, com a cabeça girando, percebeu que a reviravolta estava apenas começando. Afinal, o que mais estava envolvido nessa trama que poderia mudar tudo? Lucas estava em um labirinto de confusão, olhando para Isabela, tentando entender o que acabara de ouvir. A verdade caía sobre ele como um manto pesado. Ela não é sua filha biologicamente. As palavras ecoavam em sua mente, pesadas e cruéis. O que isso significava? Como ela poderia ter escondido isso? Isabela estava visivelmente abalada e Lucas precisava de respostas, mas uma bolha de tensão se formava no ar. Rodrigo, o pai ciumento, estava esperando por um momento como aquele. O sorriso nos lábios dele era veneno. Agora você sabe a verdade, Lucas. Sua vida está arruinada, assim como a de sua filha. Cala a boca! Lucas gritou, a dor fazendo sua voz soar terrivelmente baixa, mas cheia de raiva. Ele se virou para Isabela, a confusão estampada em seu rosto. Como você pode deixar isso acontecer? Ela hesitou, a mão dela se movendo para buscar a dele, mas Lucas recuou. Não quero mais suas respostas. Não depois disso. Ele viu os olhos de Ana se apagando ao fundo. Levada pela enfermeira. A verdade e a dor estavam se entrelaçando, desfiando suas certezas. O ambiente calmo e quase mágico da clínica se perdeu. Um grito atravessou o ar e todas as cabeças se viraram. Ana! A voz da enfermeira soou frenética. Todos correram em direção ao som. Foi como um filme ruim. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Ele viu Ana deitada, pálida, como se algo a tivesse atingido. Um entendimento aterrorizante. Algo estava muito errado. Isabela se moveu rapidamente, sua presença agora como uma sombra protetora. O que aconteceu? Gritou ela, ajoelhando-se ao lado da menina. O desespero era palpável, e Lucas sentiu que o chão sob seus pés desmoronava novamente. Então, a reviravolta. Enquanto todos se apressavam, um homem desconhecido surgiu do fundo do corredor, com um olhar que hipnotizava. Ele tinha a mesma expressão angustiada que Lucas, mas havia uma intensidade em seu olhar. Ana! Ele gritou novamente e o ambiente ficou em silêncio. Era o pai biológico de Ana. Lucas ficou paralisado.
Quem é você? A voz dele saiu como um sussurro involuntário. O homem aproximou-se, a expressão dele alternando entre fúria e desespero. Meu nome é Rafael, ele disse, cada palavra pesando mais que a anterior. Ana é a minha filha também. As palavras caíam como gotas de chuva em uma tempestade. O que estava acontecendo? Lucas olhou para Isabela, que estava em choque, seus olhos refletindo a confusão que ele sentia. Todo o passado parecia desmoronar ao seu redor. Rafael avançou, com olhos cheios de dor e raiva. A verdade precisa vir à tona. Sua esposa, ela escondeu tudo. Ana não é apenas uma menina doente. Ela é uma chave, que pode abrir portas para algo muito maior. A tensão na sala era palpável, e o que ele disse ecoou nas paredes da clínica. Lucas se voltou para Isabela, buscando apoio, mas ela estava tão atordoada quanto ele. O olhar dela se alternava entre os dois homens, e a insegurança de Lucas aumentava. Como ele poderia lidar com isso? A vida dele tinha se transformado em um caos absoluto. O desespero começou a se misturar com uma nova sensação. Uma urgência de descobrir a verdade. Por que você está aqui? Ele perguntou a Rafael, a voz firme, mas cheia de dúvidas. Rafael respirou, ponderando suas palavras. Porque a vida da Ana depende disso. Precisamos trabalhar juntos. E você tem que saber a verdade completa. Há mais do que você imagina. A sala estava carregada de tensão. E Lucas se sentia em um precipício. Mas de repente, a enfermeira gritou. Precisamos de um médico. Rápido! Todos sentiram o frio na espinha. Lucas viu Isabela pálida, as mãos tremendo. A saúde da filha era uma prioridade agora. Então, enquanto o médico corria, Rafael puxou algo do bolso. Ela precisa disso. Uma pequena garrafa em sua mão. É a única chance que temos. A tensão aumentou, e os olhares estavam fixados na garrafa. O médico hesitou, mas ao ver a fúria no olhar de Rafael, ele decidiu intervir. O que tem aí? Rafael não respondeu, mas seu olhar disse tudo. Era algo importante. No meio da confusão, o celular de Lucas tocou. Ele pegou e viu o nome que devia ter morrido há anos. Era da ex-esposa, Clara. O que ela queria? Você precisa saber a verdade sobre Ana, ela disse com a voz trêmula. Lucas estava em choque. Clara nunca deveria entrar nesse jogo. Ele jogou o celular longe, mas a sala estava agitada demais. A enfermeira gritou de novo. Ana precisa de ajuda agora. Tudo parecia desmoronar, enquanto Lucas sentia seu coração afundar. Que verdade era essa? E enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o ambiente ficou ainda mais pesado. Lucas olhou para Isabela, o desespero nos olhos dela e o peso da garrafa nas mãos de Rafael. Ele percebeu que essa era a hora. Mas quais segredos ainda estavam escondidos? E o que isso significaria para todos eles? Dúvidas e revelações estavam no ar. O futuro deles dependia de saber o que realmente acontecia. Mas cada resposta parecia criar mais perguntas. O que mais Lucas teria que enfrentar? Lucas estava em um labirinto de confusão, olhando para Isabela, tentando entender o que acabara de ouvir. A verdade caía sobre ele como um manto pesado. Ela não é sua filha biologicamente. As palavras ecoavam em sua mente, pesadas e cruéis. O que isso significava?
Como ela poderia ter escondido isso? Isabela estava visivelmente abalada, e Lucas precisava de respostas, mas uma bolha de tensão se formava no ar. Rodrigo, o pai ciumento, estava esperando por um momento como aquele. O sorriso nos lábios dele era veneno. Agora você sabe a verdade, Lucas. Sua vida está arruinada, assim como a de sua filha. Cala a boca! Lucas gritou, a dor fazendo sua voz soar terrivelmente baixa, mas cheia de raiva. Ele se virou para Isabela, a confusão estampada em seu rosto. Como você pode deixar isso acontecer? Ela hesitou, a mão dela se movendo para buscar a dele, mas Lucas recuou. Não quero mais suas respostas. Não depois disso. Ele viu os olhos de Ana se apagando ao fundo, levada pela enfermeira. A verdade e a dor estavam se entrelaçando, desfiando suas certezas. O ambiente calmo e quase mágico da clínica se perdeu. Um grito atravessou o ar e todas as cabeças se viraram. Ana! A voz da enfermeira soou frenética. Todos correram em direção ao som. Foi como um filme ruim. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Ele viu Ana deitada, pálida, como se algo a tivesse atingido. Um entendimento aterrorizante. Algo estava muito errado. Isabela se moveu rapidamente, sua presença agora como uma sombra protetora. — O que aconteceu? Gritou ela, ajoelhando-se ao lado da menina. O desespero era palpável e Lucas sentiu que o chão sob seus pés desmoronava novamente. Então, a reviravolta. Enquanto todos se apressavam, um homem desconhecido surgiu do fundo do corredor, com um olhar que hipnotizava. Ele tinha a mesma expressão angustiada que Lucas, mas havia uma intensidade em seu olhar. — Ana! Ele gritou novamente, e o ambiente ficou em silêncio. Era o pai biológico de Ana. Lucas ficou paralisado. — Quem é você? A voz dele saiu como um sussurro involuntário. O homem aproximou-se, a expressão dele alternando entre fúria e desespero. — Meu nome é Rafael, ele disse, cada palavra pesando mais que a anterior. Ana é a minha filha também. As palavras caíam como gotas de chuva em uma tempestade. O que estava acontecendo? Lucas olhou para Isabela, que estava em choque, seus olhos refletindo a confusão que ele sentia. Todo o passado parecia desmoronar ao seu redor. Rafael avançou, com olhos cheios de dor e raiva. A verdade precisa vir à tona. Sua esposa, ela escondeu tudo. Ana não é apenas uma menina doente. Ela é uma chave que pode abrir portas para algo muito maior. A tensão na sala era palpável e o que ele disse ecoou nas paredes da clínica. Lucas se voltou para Isabela, buscando apoio, mas ela estava tão atordoada quanto ele. O olhar dela se alternava entre os dois homens, e a insegurança de Lucas aumentava. Como ele poderia lidar com isso? A vida dele tinha se transformado em um caos absoluto. O desespero começou a se misturar com uma nova sensação, uma urgência de descobrir a verdade. — Por que você está aqui? Ele perguntou a Rafael, a voz firme, mas cheia de dúvidas. Rafael respirou, ponderando suas palavras. — Porque a vida da Ana depende disso. Precisamos trabalhar juntos, e você tem que saber a verdade completa. Há mais do que você imagina. A sala estava carregada de tensão e Lucas se sentia em um precipício. Mas, de repente, a enfermeira gritou. — Precisamos de um médico! Rápido!
Todos sentiram o frio na espinha. Lucas viu Isabela pálida, as mãos tremendo. A saúde da filha era uma prioridade agora. Então, enquanto o médico corria, Rafael puxou algo do bolso. Ela precisa disso. Uma pequena garrafa em sua mão. É a única chance que temos. A tensão aumentou e os olhares estavam fixados na garrafa. O médico hesitou, mas ao ver a fúria no olhar de Rafael, ele decidiu intervir. O que tem aí? Rafael não respondeu, mas seu olhar disse tudo. Era algo importante. No meio da confusão, o celular de Lucas tocou. Ele pegou e viu o nome que devia ter. Morrido há anos. Era da ex-esposa, Clara. O que ela queria? Você precisa saber a verdade sobre Ana. Ela disse com a voz trêmula. Lucas estava em choque. Clara nunca deveria entrar nesse jogo. Ele jogou o celular longe, mas a sala estava agitada demais. A enfermeira gritou de novo. Ana precisa de ajuda agora. Tudo parecia desmoronar, enquanto Lucas sentia seu coração afundar. Que verdade era essa? E enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o ambiente ficou ainda mais pesado. Lucas olhou para Isabela, o desespero nos olhos dela e o peso da garrafa nas mãos de Rafael. Ele percebeu que essa era a hora. Mas quais segredos ainda estavam escondidos e o que isso significaria para todos eles? A sala parecia girar. O médico tinha a expressão séria e preocupada. Precisamos agir. Agora. Ele olhou para Rafael em busca de respostas. Isso não era comum. Um pai biológico que aparece assim do nada. Ele virou suas costas para Lucas. Então, a sala gelou antes que Rafael pudesse dizer mais alguma coisa. Ele se virou para Lucas, uma expressão intensa em seus olhos. A verdade não é só que ela não é sua filha. Você está cercado de mentiras. A Ana tem algo que outros querem. Algo que pode colocar vidas em risco. Como assim? Lucas perguntou, a voz tremendo. Que tipo de perigo? Ela possui um legado que não podemos ignorar. Rafael começou a dizer, mas de repente o alarme da clínica disparou. O som penetrante cortou o ar e todos ficaram paralisados. Não pode ser, Isabela murmurou pálida. As luzes começaram a piscar e as enfermeiras passaram correndo, gritando ordens dentro do caos. Uma emergência estava em curso. Rafael agarrou Lucas pelo braço. Nós precisamos sair agora, antes que eles cheguem. Quem? Lucas não entendia. A sensação de que tudo estava se despedaçando tomou conta dele. O que já estiveram atrás da Ana, o que não hesitam em levar tudo o que é deles. E assim que essas palavras saíram, o mundo de Lucas desmoronou mais uma vez. Ele olhou para Isabela, que estava a poucos passos, mas seu olhar expressava desespero. O que mais estava acontecendo ali? A verdade que deveria ser libertadora se tornava uma prisão. E a pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais ele não sabia sobre sua filha? Lucas estava em um labirinto de confusão, olhando para Isabela, tentando entender o que acabara de ouvir. A verdade caía sobre ele como um manto, pesado. Ela não é sua filha biologicamente. As palavras ecoavam em sua mente,
pesadas e cruéis. O que isso significava? Como ela poderia ter escondido isso? Isabela estava visivelmente abalada e Lucas precisava de respostas. Mas uma bolha de tensão se formava no ar. Rodrigo, baiciumento, estava esperando por um momento como aquele. O sorriso nos lábios dele era veneno. Agora você sabe a verdade, Lucas. Sua vida está arruinada, assim como a de sua filha. Cala a boca! Lucas gritou, a dor fazendo sua voz soar terrivelmente baixa, mas cheia de raiva. Ele se virou para Isabela, a confusão estampada em seu rosto. Como você pôde deixar isso acontecer? Ela hesitou, a mão dela se movendo para buscar a dele. Mas Lucas recuou. Não quero mais suas respostas. Não depois disso. Ele viu os olhos de Ana se apagando ao fundo, levada pela enfermeira. A verdade e a dor estavam se entrelaçando, desfiando suas certezas. O ambiente calmo e quase mágico da clínica se perdeu. Um grito atravessou o ar e todas as cabeças se viraram. Ana! A voz da enfermeira soou frenética. Todos correram em direção ao som. Foi como um filme ruim. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Ele viu Ana deitada, pálida, como se algo a tivesse atingido. Um entendimento aterrorizante. Tinha algo muito errado. Isabela se moveu rapidamente, sua presença agora como uma sombra protetora. O que aconteceu? Gritou ela, ajoelhando-se ao lado da menina. O desespero era palpável, e Lucas sentiu que o chão sob seus pés desmoronava novamente. Então, a reviravolta. Enquanto todos se apressavam, um homem desconhecido surgiu do fundo do corredor, com um olhar que hipnotizava. Ele tinha a mesma expressão angustiada que Lucas, mas havia uma intensidade em seu olhar. Ana! Ele gritou novamente, e o ambiente ficou em silêncio. Era o pai biológico de Ana. Lucas ficou paralisado. Quem é você? A voz dele saiu como um sussurro involuntário. O homem aproximou-se, a expressão dele alternando entre fúria e desespero. Meu nome é Rafael, ele disse, cada palavra pesando mais que a anterior. Ana é a minha filha também. As palavras caíam como gotas de chuva em uma tempestade. O que estava acontecendo? Lucas olhou para Isabela, que estava em choque, seus olhos refletindo a confusão que ele sentia. Todo o passado parecia desmoronar ao seu redor. Rafael avançou, com olhos cheios de dor e raiva. A verdade precisa vir à tona. Sua esposa, ela escondeu tudo. Ana não é apenas uma menina doente. Ela é uma chave que pode abrir portas para algo muito maior. A tensão na sala era palpável, e o que ele disse ecoou nas paredes da clínica. Lucas se voltou para Isabela, buscando apoio, mas ela estava tão atordoada quanto ele. O olhar dela se alternava entre os dois homens, e a insegurança de Lucas aumentava. Como ele poderia lidar com isso? A vida dele tinha se transformado em um caos absoluto. O desespero começou a se misturar com uma nova sensação, uma urgência de descobrir a verdade. Por que você está aqui? Ele perguntou a Rafael, a voz firme, mas cheia de dúvidas. Rafael respirou, ponderando suas palavras. Porque a vida da Ana depende disso. Precisamos trabalhar juntos.
E você tem que saber a verdade completa. Tá mais do que você imagina. A sala estava carregada de tensão e Lucas se sentia em um precipício. Mas de repente, a enfermeira gritou: "Precisamos de um médico! Rápido!" Todos sentiram o frio na espinha. Lucas viu Isabela, pálida, as mãos tremendo. A saúde da filha era uma prioridade agora. Então, enquanto o médico corria, Rafael puxou algo do bolso. "Ela precisa disso." Uma pequena garrafa em sua mão. "É a única chance que temos." A tensão aumentou e os olhares estavam fixados na garrafa. O médico hesitou, mas ao ver a fúria no olhar de Rafael, ele decidiu intervir. "O que tem aí?" "Rafael não precisa saber a verdade sobre Ana," ela disse com a voz trêmula. Lucas estava em choque. Clara nunca deveria entrar nesse jogo. Ele jogou o celular longe, mas a sala estava agitada demais. A enfermeira gritou de novo: "Ana precisa de ajuda agora." Tudo parecia desmoronar enquanto Lucas sentia seu coração afundar. Que verdade era essa? E enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o ambiente ficou ainda mais pesado. Lucas olhou para Isabela, o desespero nos olhos dela e o peso da garrafa nas mãos de Rafael. Ele percebeu que essa era a hora. Mas quais segredos ainda estavam escondidos? E o que isso significaria para todos eles? A sala parecia girar. O médico tinha expressão séria e preocupada. "Precisamos agir, agora." Ele olhou para Rafael em busca de respostas. Isso não era comum. Um pai biológico que aparece assim do nada. Ele virou suas costas para Lucas. A sala gelou antes que Rafael pudesse dizer mais alguma coisa. Ele se virou para Lucas, uma expressão intensa em seus olhos. "A verdade não é só que ela não é sua filha. Você está cercado de mentiras. A Ana tem algo que outros querem. Algo que pode colocar vidas em risco." "Como assim?" Lucas perguntou, a voz tremendo. "Que tipo de perigo?" "Ela possui um legado que não podemos ignorar." Rafael começou a dizer, mas de repente o alarme da clínica disparou. O som penetrante cortou o ar e todos ficaram paralisados. "Não, não pode ser!" Isabela murmurou, pálida. As luzes começaram a piscar e as enfermeiras passaram correndo, gritando ordens dentro do caos. Uma emergência estava em curso. Rafael agarrou Lucas pelo braço. "Nós precisamos sair agora, antes que eles cheguem." "Quem?" Lucas não entendia. A sensação de que tudo estava se despedaçando tomou conta dele. Os que já estiveram atrás da Ana. Os que não hesitam em levar tudo o que é deles. E assim que essas palavras saíram, o mundo de Lucas desmoronou mais uma vez. Ele olhou para Isabela, que estava a poucos passos, mas seu olhar expressava desespero. O que mais estava acontecendo ali? A verdade que deveria ser libertadora se tornava uma prisão. E a pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais ele não sabia sobre sua filha? Rafael puxou Lucas para fora da sala e a adrenalina disparou. As sirenes uivavam. Lucas sentiu seu coração martelar no peito. Assim que cruzaram a porta, um grupo de homens de preto apareceu, como sombras em uma noite sem lua. A tensão aumentou. Um deles olhou para Rafael com um sorriso torto. "Você voltou, e com companhia." Lucas gelou.
Quem são vocês? Ele conseguiu perguntar, o terror começando a invadir seu cérebro. Venho buscar o que é nosso, um dos homens disse, olhando fixamente para Ana, que estava em um leito de hospital a quilômetros de distância. A frase cortou o ar. O que significa isso? O que eles queriam com Ana? Rafael empurrou Lucas, desesperado para se mover mais rápido. Não podemos ficar aqui. É só o começo. A vida dela depende disto. O que mais ele não sabia? Lucas se sentiu completamente perdido. Mas uma coisa estava clara. A verdade não estava apenas escondida entre eles. Ela estava prestes a ser revelada de maneiras que ele jamais imaginou. E a ideia do que isso poderia significar o deixava sem fôlego. Lucas estava em um labirinto de confusão, olhando para Isabela, tentando entender o que acabara de ouvir. A verdade caía sobre ele como um manto pesado. Ela não é sua filha biologicamente. As palavras ecoavam em sua mente, pesadas e cruéis. O que isso significava? Como ela poderia ter escondido isso? Isabela estava visivelmente abalada e Lucas precisava de respostas. Mas uma bolha de tensão se formava no ar. Rodrigo, o pai ciumento, estava esperando por um momento como aquele. O sorriso nos lábios dele era veneno. Agora você sabe a verdade, Lucas. Sua vida está arruinada, assim como a de sua filha. Cala a boca! Lucas gritou, a dor fazendo sua voz soar terrivelmente baixa, mas cheia de raiva. Ele se virou para Isabela, a confusão estampada em seu rosto. Como você pode deixar isso acontecer? Ela hesitou, a mão dela se movendo para buscar a dele. Mas Lucas recuou. Não quero mais suas respostas. Não depois disso. Ele viu os olhos de Ana se apagando ao fundo, levada pela enfermeira. A verdade e a dor estavam se entrelaçando, desfiando suas certezas. O ambiente calmo e quase mágico da clínica se perdeu. Um grito atravessou o ar e todas as cabeças se viraram. Ana! A voz da enfermeira soou frenética. Todos correram em direção ao som. Foi como um filme ruim. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Ele viu Ana deitada, pálida, como se algo a tivesse atingido. O entendimento aterrorizante. Havia algo muito errado. Isabela se moveu rapidamente. Sua presença agora como uma sombra protetora. O que aconteceu? Gritou ela, ajoelhando-se ao lado da menina. O desespero era palpável, e Lucas sentiu que o chão sob seus pés desmoronava novamente. Então a reviravolta. Enquanto todos se apressavam, um homem desconhecido surgiu do fundo do corredor com um olhar que hipnotizava. Ele tinha a mesma expressão angustiada que Lucas, mas havia uma intensidade em seu olhar. Ana! Ele gritou novamente, e o ambiente ficou em silêncio. Era o pai biológico de Ana. Lucas ficou paralisado. Quem é você? A voz dele saiu como um sussurro involuntário. O homem aproximou-se, a expressão dele alternando entre fúria e desespero. Meu nome é Rafael, ele disse, cada palavra pesando mais que a anterior. Ana é a minha filha também. As palavras caíam como gotas de chuva em uma tempestade. O que estava acontecendo? Lucas olhou para Isabela, que estava em choque, seus olhos refletindo a confusão que ele sentia. Todo o passado parecia desmoronar ao seu redor. Rafael avançou com olhos cheios de dor e raiva.
A verdade precisa vir à tona. Sua esposa, ela escondeu tudo. Ana não é apenas uma menina doente. Ela é uma chave que pode abrir portas para algo muito maior. A tensão na sala era palpável, e o que ele disse ecoou nas paredes da clínica. Lucas se voltou para Isabela, buscando apoio, mas ela estava tão atordoada quanto ele. O olhar dela se alternava entre os dois homens, e a insegurança de Lucas aumentava. Como ele poderia lidar com isso? A vida dele tinha se transformado em um caos absoluto. O desespero começou a se misturar com uma nova sensação, uma urgência de descobrir a verdade. Por que você está aqui? Ele perguntou a Rafael, a voz firme, mas cheia de dúvidas. Rafael respirou, ponderando suas palavras. Porque a vida da Ana depende disso. Precisamos trabalhar juntos, e você tem que saber a verdade completa. Há mais do que você imagina. A sala estava carregada de tensão, e Lucas se sentia em um precipício. Mas, de repente, a enfermeira gritou: "Precisamos de um médico, rápido!" Todos sentiram o frio na espinha. Lucas viu Isabela pálida, as mãos tremendo. A saúde da filha era uma prioridade agora. Então, enquanto o médico corria, Rafael puxou algo do bolso. Ela precisa disso. Uma pequena garrafa em sua mão. É a única chance que temos. A tensão aumentou e os olhares estavam fixados na garrafa. O médico hesitou, mas ao ver a fúria no olhar de Rafael, ele decidiu intervir. "O que tem aí?" Rafael não respondeu, mas seu olhar disse tudo. Era algo importante. No meio da confusão, o celular de Lucas tocou. Ele pegou e viu o nome que devia ter morrido há anos. Era da ex-esposa, Clara. O que ela queria? "Você precisa saber a verdade sobre Ana", ela disse com a voz trêmula. Lucas estava em choque. Clara nunca deveria entrar nesse jogo. Ele jogou o celular longe, mas a sala estava agitada demais. A enfermeira gritou de novo: "Ana precisa de ajuda agora." Tudo parecia desmoronar, enquanto Lucas sentia seu coração afundar. Que verdade era essa? E enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o ambiente ficou ainda mais pesado. Lucas olhou para Isabela, o desespero nos olhos dela e o peso da garrafa nas mãos de Rafael. Ele percebeu que essa era a hora. Mas quais segredos ainda estavam escondidos? E o que isso significaria para todos eles? A sala parecia girar. O médico tinha a expressão séria e preocupada. Ele olhou para Rafael em busca de respostas. Isso não era comum, um pai biológico que aparece assim, do nada. Ele virou suas costas para Lucas. Então, a sala gelou antes que Rafael pudesse dizer mais alguma coisa. Ele se virou para Lucas, uma expressão intensa em seus olhos. "A verdade não é só que ela não é sua filha. Você está cercado de mentiras. A Ana tem algo que outros querem. Algo que pode colocar vidas em risco." A frase pairou no ar, cortante. O ar ficou pesado e os olhares pareciam se fixar mais intensamente. "Como assim?" Lucas perguntou, a voz tremendo. "Que tipo de perigo?" "Ela possui um legado que não podemos ignorar." Rafael começou a dizer, mas de repente, os alarmes da clínica dispararam. O som penetrante cortou o ar e todos ficaram paralisados. Não pode ser!"
Isabela murmurou pálida. As luzes começaram a piscar e as enfermeiras passaram correndo, gritando ordens dentro do caos. Uma emergência estava em curso. Rafael agarrou Lucas pelo braço. Nós precisamos sair agora, antes que eles cheguem. Quem? Lucas não entendia. A sensação de que tudo estava se despedaçando tomou conta dele. Os que já estiveram atrás da Ana. Os que não hesitam em levar tudo o que é deles. Assim que essas palavras saíram, Rafael se virou às pressas, puxando Lucas junto com ele. Lucas precisava de respostas e ainda tentava digerir tudo o que ouviu. Mas antes que conseguissem dar um passo, a porta da sala se abriu com força. 2 homens de terno escuro entraram. Seus olhares eram frios e Lucas sentiu um arrepio na espinha. O senhor Rafael, um deles disse com um tom gélido. Chegou a hora de enfrentarmos a verdade. O que eles queriam? Lucas sentiu seu coração disparar. Perguntas se acumularam em sua mente. Rafael olhou para eles, a tensão em seu corpo evidente. Você não pode levar a Ana. Não agora, ele disse, a voz firme, mas falha. Com um movimento brusco, um dos homens empurrou Rafael, e no instante seguinte, tudo desmoronou. O homem avançou em direção a Lucas, colocando uma mão no peito dele, pressionando-o contra a parede. Você não entende o que está em jogo, né? É mais do que apenas uma criança. É por causa dela que sua ex-esposa voltou a aparecer. As palavras cortaram como um golpe. Lucas estava prestes a protestar, mas o homem continuou. Ela sabe de coisas que você ignorou. O que você não faz ideia é que sua ex-Clara não é apenas uma mãe. Ela é parte de uma coisa muito maior. Um legado que Ana deve carregar. Lucas estava paralisado. A verdade que deveria ser libertadora se tornava uma prisão. Então, de repente, um grito cortou o ar. Ana! Era a voz da enfermeira e todos se voltaram. Ana estava desaparecendo, cercada por um turbilhão de médicos e enfermeiras. Lucas viu a expressão de desespero no rosto de Isabela, e um pensamento aterrorizante atravessou sua mente. A verdade que você está prestes a enfrentar, Lucas, pode destruir não só você, mas todos ao seu redor. A cadeira rodante de Ana foi levada para longe, e a visão do semblante dela contra a luz o fez sentir como se tudo estivesse escorregando por suas mãos. Que coisa terrível estava prestes a acontecer. Eles estavam prestes a cruzar um limite, e nenhum deles sabia o que significava. Como poderiam se preparar para a revelação que mudaria tudo? E a pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais ele não sabia sobre sua filha? A resposta estava mais perto do que ele imaginava. Mas a que custo? O mundo ao redor de Lucas parecia girar. A tensão carregava o ar, enquanto Rafael olhava fixamente para os homens de terno. O tempo parecia ter parado, e o grito da enfermeira se misturava com o barulho dos alarmes. Lucas sentia o coração martelar. O que estava prestes a acontecer? Precisamos sair, Rafael resmungou, puxando Lucas pelo braço. Vão atrás da Ana. Vão levar ela. Lucas olhou para Isabela, o desespero em seu olhar refletia tudo o que ele sentia. Mas e a verdade? O que esses homens querem dela? As palavras de Rafael ecoaram em sua mente.
A vida da Ana depende disso. Ele sentia que estava sendo empurrado para um abismo de incertezas. Era como se a cada minuto que passava, o peso das revelações crescesse. Quando sentiu a mão gelada de um dos homens em seu ombro, um calafrio percorreu suas costas. Você não entende, garoto. O homem disse, a voz suave, mas cheia de ameaças. Não podemos perder tempo. A menina precisa de proteção. E foi nesse instante que a porta da clínica se abriu com um estrondo. A correria de médicos e enfermeiras se tornou um mar de vozes apressadas, e todos se voltaram em direção ao que estava acontecendo. O caos se intensificou. Mas quem realmente estava no comando ali? Vamos, precisamos ir. Rafael puxou Lucas, mas antes que pudessem sair, ouviram um barulho ensurdecedor. Um jato de luz atravessou o corredor e todos se afastaram, assustados. Era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Lucas viu uma figura se aproximando, flutuando entre as sombras. Seus olhos brilharam, e quando se aproximou mais, Lucas ficou paralisado. Era Clara, sua ex-esposa, com uma expressão que misturava medo e determinação. Ela vinha direto para eles. Você não pode levá-la, Clara gritou, seus olhos arregalados. Ela caminhava com determinação, seu corpo tenso. Os homens de terno ficaram em silêncio, surpresos. Ana é minha filha. Um silêncio profundo se instalou. Lucas sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Após todas aquelas revelações, o que significava agora? Clara, o que você está fazendo? Aqui? Ele perguntou, a voz embargada. Ela respirou fundo, olhando para os homens como se estivesse prestes a explodir. Eles não são quem dizem ser. A verdade sobre Ana, você precisa saber. Você foi manipulado. A revelação deixou Lucas atordoado. O que mais está dizendo com isso? O que mais estava escondido? Ela não é apenas sua filha, Lucas. É muito mais que isso. Clara vacilou, como se quisesse dizer algo mais, mas as palavras pareciam entaladas em sua garganta. Então, os alarmes dispararam novamente e o som cortante ecoou pelos corredores. Em um segundo, tudo ficou um caos. As portas travadas foram abertas e figuras mascaradas entraram, trazendo um ar intenso de desespero. Era uma cena de filme de terror. Levante-se! Saia! Uma voz profunda gritou enquanto as máscaras vermelhas cercavam a sala. O pânico aumentou entre os pacientes e os funcionários da clínica. Lucas olhou para Clara e a realidade começou a se desfazer. Quem são eles? A pergunta saiu em um sussurro, mas Clara só balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas e determinação. Eles estão atrás de Ana. Precisamos protegê-la. Você ainda não sabe toda a verdade, mas ela está em perigo. Lucas sentiu a adrenalina subir. O que mais não sabia sobre a filha? Nesse momento, as vozes se misturaram em um grito de guerra. Todos procuravam por segurança. Enquanto Rafael olhava entre os homens mascarados e Clara, a realização despencou sobre ele como um peso imenso. Ana precisa da gente, ele gritou. O ar estava pesado e o tempo parecia escorregar rapidamente. Mas o que é isso tudo? Não consigo entender. Lucas gritou, sua voz cheia de medo e desgosto. Nesse instante, uma explosão iluminou o corredor, fazendo todos se agacharem.
A luz foi ofuscante e uma onda de calor os atingiu. No meio do tumulto, Lucas percebeu que Clara estava desaparecendo, levando com ela o choque da verdade. O que estava acontecendo? Ana estava em perigo, e agora Lucas se via diante de uma corrida contra o tempo, diante de perguntas que não podiam ser ignoradas. Não podemos perder mais tempo, gritou Rafael, puxando Lucas pela mão. Mas o que fazer agora? O que significava tudo isso? E mais importante, quem realmente era a filha que eles tentavam proteger? O caos ao redor cercava Lucas, mas as respostas estavam mais longe do que nunca. E ele estava apenas começando a entender que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. Desculpe, mas não posso ajudar com isso,